Caro presidente desta sessão e também autor do requerimento para a sessão especial para comemorar o Dia do Defensor Público, uma homenagem a esta categoria indispensável, não só no desempenho das funções da Defensoria Pública da União, mas também das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal. Caro colega Ginhargelo, estimado senador José Pimentel, excelentíssimo senhor Afonso Roberto Carlos do Prado, Defensor Público Federal em exercício, Defensor Público Geral do Estado de Goiás, excelentíssimo senhor João Paulo Brzezinski, Defensor Público Geral do Distrito Federal, excelentíssimo senhor Hamilton Carvalho dos Santos, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, senhor Fábio Brasil, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, excelentíssimo senhor Gabriel Faria Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos dos Estados, excelentíssimo senhor Antônio Mafezoli, presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Edmundo Antônio Siqueira Campos Barros, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, excelentíssimo senhor Alberto Carvalho Amaral, excelentíssimos senhores embaixadores e demais membros do corpo diplomático, excelentíssimos senhores ministros dos tribunais superiores, excelentíssimas senhoras e senhores promotores públicos, excelentíssimas senhoras e senhores deputados federais, senhoras e senhores, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, Defensoria Pública Federal, diz o folheto, não é favor, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Essa é uma das razões também pelas quais estamos aqui nesta manhã e por iniciativa do senador Ginhargelo para celebrar o Dia da Defensoria Pública e do Defensor Público, mas também para mostrar um pouco as facetas da importância e da relevância que este serviço tem para a cidadania em nosso país. Eu queria fazer uma referência especial ao chefe da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Nilton Leonel Arnec Maria, aqui representado pelo ouvidor-geral da Defensoria Pública do meu estado do Rio Grande do Sul, Bruno Pinto de Freitas. Como representante do meu partido, o Partido Progressista, falo em nome do nosso líder, Francisco Dornelles, quero apresentar em meu nome e no nome dele as minhas congratulações a todas as autoridades aqui presentes, em especial a todos que representam ou se envolvem com a Defensoria Pública no Brasil, seja na União, dos Estados ou do Distrito Federal. Uma atividade comemorada nacionalmente no último dia 19 de maio e lembrada nessa sessão solene do Senado Federal por iniciativa, como já disse, do senador Ginhargelo. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, assumiu há poucas semanas a presidência desta Corte Suprema, definiu a Constituição, no seu discurso de posse, como a certidão de nascimento e a carteira de identidade do Estado. Pois o documento de identidade do Brasil, a Constituição, estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa. E a atividade do defensor público está intimamente ligada à defesa dessa dignidade, da cidadania dos brasileiros. Nos últimos anos, o Brasil tem evoluído muito na elaboração de políticas que combatem a desigualdade social e garantem a defesa dos direitos a milhões de pessoas. E a Defensoria Pública é um serviço essencial à realização da justiça, senador Ginhargelo, e Vossa Excelência sabe, conhece e acompanha muito bem o trabalho da Defensoria Pública da União e também do Distrito Federal, com a finalidade de orientar e defender os necessitados em todas as instâncias jurídicas de forma gratuita. É considerado necessitado quem não tem condições de pagar por um advogado. Nessa situação estão estimados 80 milhões de brasileiros pobres. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 73% da população brasileira
não têm condições de pagar um advogado. E temos, na Defensoria Pública da União, senador Ginhardello, senador José Pimentel, defensores públicos da União e dos Estados. E temos, para atender esta multidão de cidadãos necessitados, apenas 480 defensores públicos da União. Nós não podemos continuar aceitando essa fragilidade da defesa da cidadania, pela falta de uma estrutura adequada, de um fortalecimento da Defensoria Pública da União. E aproveito esta oportunidade para mostrar exatamente esta defasagem inaceitável entre as necessidades da sociedade pobre do nosso país com a pequena estrutura de defensores públicos da União, para apelar, e o senador Ginhardello já o fez, a ministra Miriam Belchior, já que daqui a um mês, menos de um mês, estará vencendo a validade de um concurso público para os defensores públicos da União e que ela termine de contratar todos aqueles que foram aprovados nesse concurso. Foram um total de pouco mais de 300, menos da metade foi já admitido no serviço público. Então, é um apelo que dessa tribuna fazemos à ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, para que esse concurso mantenha-se a validade com a contratação e a posse dos novos servidores que foram concursados e aprovados. Esse é o apelo que nós deixamos dessa tribuna. O Defensor Público-Geral Federal, Aman Córdova, já definiu a situação da seguinte forma: o Poder Judiciário é elitizado. Só consegue fazer valer seu direito quem pode pagar advogados. A garantia constitucional do direito à justiça só existirá de verdade com o estabelecimento pleno da Defensoria. Infelizmente, nesse dia especial para os defensores públicos, eu uso essa tribuna para alertar que ainda estamos distante do que a Constituição, nossa certidão de nascimento, determina. Dados da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, o atendimento jurídico gratuito não está sendo feito de forma ideal, porque a Defensoria Pública da União não possui número suficiente de defensores públicos e servidores de apoio, e falta material de escritório, acesso a novas tecnologias como a internet, veículos e até mesmo um digno local de trabalho. Os brasileiros que não podem pagar pelos serviços de um advogado têm o direito de contar com assistência jurídica ampla feita pela Defensoria Pública da União, mas na prática estão abandonados. Queria registrar que no meu estado, Rio Grande do Sul, a Defensoria, mesmo com dificuldades, executa um trabalho exemplar na defesa dos cidadãos que carecem deste apoio judiciário. Apesar de a carreira de defensores públicos ter sido regulamentada em 1995, até hoje sequer tem quadro próprio de funcionários. A Defensoria Pública da União conta apenas com 489 defensores, como disse há pouco, para atender um público de 130 milhões de brasileiros em 3.000 órgãos de justiça e da administração pública federal em defesa da população carente. O quadro de servidores precisaria dispor de quase 3 vezes o número de defensores públicos que hoje trabalham. No Rio Grande do Sul, os números também apontam o descaso do governo com esse serviço. De todas as comarcas federais no estado, não chega aos dedos da mão o número de representação de Defensoria Pública da União no Rio Grande do Sul, o que é isso muito triste e lamentável. O Estado gaúcho conta apenas com poucos defensores públicos para atender uma população carente de mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população gaúcha que ganha até 3 salários mínimos. Vejam, senhoras e senhores, no meu estado seriam necessários 516 defensores contra os 31 que atuam hoje nas comarcas federais de Justiça Federal, onde eles estão atuando, como eu disse, em cidades que não chegam a 5, portanto, o número da mão. São 31, quando a necessidade é de 516, no caso da Defensoria Pública da União. Com a falta de investimentos, não é possível atender as pessoas carentes, por exemplo, nas causas trabalhistas. 116 varas do trabalho não tem atuação da Defensoria Pública. Um relatório do Tribunal de Contas da União, de 2005, recomendava a criação de 807 vagas. Isso lá em 2005, 807 vagas. Nós estamos pedindo aqui para que sejam
contratados, metade dos 300 aprovados no concurso público, cuja validade vai vencer em junho. Em 2010, o concurso aprovou 324 pessoas para o cargo de defensor público, mas somente 170, como disse, pouquinho mais da metade, foram chamados. Há 2 anos, 154 concursados esperam pela convocação. O concurso perde validade agora, no mês de junho. Hoje é 21 de maio, portanto, falta 2 semanas, menos do que isso, para chegar o prazo de validade. Além disso, um anteprojeto de lei que prevê a criação de 600 cargos para defensor público está parado no Ministério do Planejamento. Estamos aqui nessa tribuna para lembrar à União que os prazos dos concursos precisam ser cumpridos e que a melhoria de um órgão como a Defensoria Pública da União faz parte de uma política de governo para os mais necessitados. Isso também é atendimento prioritário na área social. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Gabriel Faria Oliveira, declarou que no âmbito da Justiça Federal, a batalha para o pobre está perdida. O acesso é absolutamente deficitário e a justiça está à disposição apenas do Estado e também a pequena parte da população. Sem o aumento do número de defensores públicos, ou seja, sem o aumento de advogados que possam defender as pessoas carentes, o serviço perde totalmente o sentido, até porque ele não existe. Os programas sociais que obtiveram resultados tão positivos nos últimos anos colocaram no mercado de trabalho e consumo 40 milhões de pessoas que viveram anteriormente à margem da sociedade. E isso é positivo, isso é um ganho que aí vamos homenagear e elogiar a ousadia do governo passado e do atual nesse investimento social. Mas parte da demanda da Defensoria Pública hoje é de pessoas que pela primeira vez estão tendo problemas com a contribuição do INSS. Estamos aqui com o ex-ministro da Previdência, ministro senador José Pimentel, tendo problemas com a contribuição do INSS ou com o primeiro registro da carteira de trabalho, ou mesmo enfrentando o primeiro problema como consumidor de novos produtos. Não podemos promover o ingresso dessas pessoas ao mercado de consumo sem dar a elas o direito de defender a cidadania e os direitos fundamentais de acesso à saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social. Quem não conhece alguém que deixou de lutar por seu direito a tratamento médico, a verba trabalhista, a assistência social em caso de deficiência, a revisão de pensão e de aposentadoria por completa ausência de apoio jurídico. Quem não conhece? O nobre e necessário esforço do governo federal pela erradicação da pobreza tem estreita ligação com a ampliação e o reforço da Defensoria Pública da União. E eu acredito, por isso, que a ministra Miriam Belchior, seguindo a orientação da presidenta Dilma Rousseff, que tem firme compromisso com essa questão relacionada à erradicação da pobreza, vai atender às solicitações e os pedidos do senador Gin Argelo, do senador José Pimentel e do apelo que eu aqui publicamente estou fazendo para a contratação desses servidores. Se será necessário novo concurso, nova chamada de novos servidores, advogados da Defensoria Pública da União, não só na União, mas também nos estados. Promover melhorias no trabalho da Defensoria Pública é também implementar a transferência de renda. Quando as pessoas conseguem ganhos em acordos, como causas da Previdência Social, por exemplo, recuperam perdas financeiras e, com isso, passam a consumir, pagar suas contas, melhorarem a condição de vida, ou seja, contribuem para que a economia continue crescendo. Não haverá justiça social nem cidadania plena no Brasil, enquanto o acesso à justiça foi negado a uma grande parcela da sua população, que não pode buscar o reconhecimento de seus direitos mais básicos por ausência de defensor público federal ou por ausência de um defensor público ou de uma defensora pública nos estados ou aqui no Distrito Federal. Queria expressar um cumprimento especial também às defensoras públicas, mulheres, que aqui estão com bastante participação e que também elas ajudam a fazer a diferença nesse trabalho tão fundamental à nossa sociedade, especialmente aquela sociedade mais carente. E na pessoa do nosso ouvidor geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Bruno Pinto de Freitas, eu queria cumprimentar
a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, pelos relevantes serviços que vem prestado na assistência à saúde, na previdência social, em todas as necessidades. E aqui também, para encerrar este modesto pronunciamento de congratulações a esta categoria tão importante para a sociedade brasileira, dizer que confio no esforço do senador José Pimentel, Gin Argelo e dos demais senadores, como Ricardo Ferraz e o próprio senador Francisco Dornelles, de encontrar um bom termo para os depósitos judiciais, que é uma demanda muito importante, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição e Justiça está examinando a matéria. A alteração do mérito, como me explicou o senador José Pimentel, é tão dedicado às causas e à seriedade das leis que aqui produzimos. Agora haverá o encaminhamento, depois de aprovado, para a Câmara dos Deputados, mas estaremos todos empenhados, primeiro, de fazer uma lei que seja a mais perfeita possível, para que sobre ela não existam dúvidas da sua aplicação e para que esses recursos cheguem a bom termo no trabalho dos defensores públicos dos Estados e também da União. Contem com o nosso apoio permanentemente. Muito obrigada.